vi um posto, pedi esmola para eles, tem uma mão, por muito crente pode estar pedindo tudo. Porque veja bem, quando Deus mandou construir o templo, ele falou assim: o templo para ser ador. Gente, Deus quer ser adorado. Fala adorado, pelo amor de Deus. Adorado. Então veja bem, só que nos dias atuais, o irmãozinho aqui, ele deu exemplo, ele veio para adorar e deu da sua bênção, não foi não? Ele sempre pediu, eu nunca vi ele chegar aqui, ele pediu oração que estava passando a feira, ele sempre disse: irmão, ora para me abençoar, né, irmão? Então veja bem, tem irmão que chega aqui e vem orar, ele com a mão pedindo para passar adiante. Não estude não, se não precisar passar. A outra vem aqui pedir para Deus abençoar o casamento, não se comporte com uma mulher maravilha, não, uma esposa maravilhosa, uma mulher de Deus, que esse casamento vai para frente. Outra vem pedir assim: ah, meu Deus, me dê um emprego. Me peguei a pedir, mas não adora a Deus, não dizima, não oferta. Nem tampouco faz um curso, não distribui currículo, levanta 10 horas, quer ser abençoado. Outro vem para aqui pedir namorado, vem pedir cura. Tudo isso é permissível que Deus quer que faça assim. Mas só que nós estamos pegando a maneira que está na igreja assim, irmão, olha, como se fosse a cuia na mão. Gente, você tem a unção de vitória. Ele fez para a cabeça, não para a cauda. Ele botou como assim com a unção do vencedor. Ele botou na sua cabeça a unção da vitória. Diga assim: só vitorioso. Mais do que vitorioso. Sabe por quê, meu irmão? Porque até aquele cara que está lá na rua roubando, ele é vitorioso. Sabe por quê? Porque ele nasceu. Você não pode se igualar aquele pessoal do mundo, que todo que nasceu é vitorioso, que são milhões e milhões de espermatozoides, um só que consegue nascer. Mas a Bíblia diz que você é mais do que vitorioso. Você é vitorioso em Cristo Jesus. Diga amém. Você é vitorioso em Cristo Jesus. Agora, ele nunca é vitorioso com a unção de pedinte. Não tem vitória. Então, olha bem, quando aquele estendeu a mão pedindo alguma coisa, pedindo esmola, o que fez para você? Eu não tenho ouro nem prata, o que eu tenho te dou. Levanta-te e está curado. Amém? Glória a Deus. Em casa com filho. Veja bem, você tem direito à prosperidade. Tem direito a ter um bom emprego. Aí você fala assim, mas você está bonitinho, o carro está lá fora, o carro da sua esposa está lá fora, o seu filho está com o carro ali também, sua nora está ali toda arrumadinha, tem emprego, o irmão da sua é cheirosinho, seu irmão está lavando arrumadinho. Mas tem época aqui nessa cidade, que a minha filha andou pela cidade, você fala que eu descalço no rádio, não sei, meu sandália quebrou, não tinha queda. Ela ficou derrubada, foi derrubada. Não podia comprar outra não. Teve época que nós tomamos dentes com sal negado, não tinha para comprar uma parte de dente. Eu até contei na cena dessa história, que irmão ficou assim, achando que não era verdade. Porque eu falei também que nós fazíamos um café de soja, que é horrível, viu gente? Ela guardava o pão usado para refazer de noite. Então, essa fase de tribulação já passou. Nós agora temos uma graça, porque nós temos poder. Glória a Deus. Amém? Então, veja bem, mas nós tínhamos algo dentro da gente que eu tenho até hoje. Eu tenho um São Espírito Santo no meu nome da minha dentro. Então, meu irmão, olha, você tem um São Espírito Santo. Foi quando isso na cruz de Jesus Cristo, quando ele fez o pacto com Deus da aliança de sangue. De onde vem sua força? De onde vem a força do cristão? Quando eu tenho aqui, seria até um ponto sem nexo, um certo sem nexo, perguntar para o cristão de onde vem sua força. O nosso poder é de Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, o corpo nos outorgado pelo próprio Cristo. Atos 1:8 diz que recebemos o poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Assim, eu recebo. Para isso mesmo. Meu irmão, se você não tem essa força dentro de você, busque oração, busque com jejum, busque com oração. Nós não vamos ficar pedindo alguma coisa sem sanção do Espírito Santo. Porque adianta você ter toda a riqueza do mundo e você se debater com o demônio dentro da sua própria casa, numa rua, na igreja, e você me chamar de uma patroa para expulsar, que você não confia no poder de Deus. Eu vou emprego quando tem a unção do Espírito Santo. Então o pessoal não foi para mas eu tenho a unção do Espírito Santo. Levanta
Ele não sabe a força que tem. Se nós soubermos a força que temos, não seremos perdidos. Passaremos a ser verdadeira adoradora de Cristo. Em Mateus 6,8 diz que Deus sabe de tudo que você precisa, antes de você pensar. Glória a Deus. Pense se você viu buscar na igreja hoje. Você. Pensou? Você me disse que está procurando a elevação do Espírito. Isso falou? Mas Deus já sabe aquilo que você precisa da sua parte material. Antes de você pensar, Ele sabe o que Ele faz para você. Na hora certa, você recebe sua bênção. Não deixe de adorar. Amém? Então, veja bem, você tem que ter essa convicção que você é adorador. Por quê? Tem crente, eu gosto de repetir isso, sempre já repeti mais 1000 vezes, não sei. Tem crente que tem, às vezes, tem um som da águia, tem um som da galinha, aquela galinha na bola, né? Que a águia bota. A galinha na bola fica no som só assim, ó. Tá fraco. Tem crente que já está enjoado. Como é que está, irmão? Tá fraco. Como é, irmão? Tá fraco. O diabo, nunca não gosta de falar assim, estou forte. Mas se ele falar que está forte em Cristo, o diabo, ó, dá um pouco. Amém? Agora, então, vamos falar de aliança. Amém? Aliança selada na cruz de Jesus Cristo. Quando nós falamos de aliança, a primeira coisa que o jovem pensa é o seu casamento. Agora eu vou para São Paulo, né? Peguei um salário bom, então, por exemplo, vamos se casar assim. Não é isso? Tem que pensar falando de casamento. Ou então um pacto de políticos, uma aliança dos Estados Unidos com outro alguém lá. A Argentina fez quantos pactos com o Brasil já? O governo corta tudo. Mas ele não falou de uma aliança, nessa aliança de casamento. Porque nesse caso, por exemplo, o pessoal jura amor quando está noivo, promete 1000 juras quando casa, e às vezes separa com uma besteira. Cadê a jura? Cadê o compromisso? A aliança que fez. Hein? O político faz aliança com o prefeito para se eleger o vereador, daqui a pouco chega na penumbra de partido. Vai ser oposição virar situação. Cadê a aliança com o prefeito? Nós estamos falando de uma aliança, irmão. Glória a Deus. Aliança que foi na cruz, aliança de sangue. Aliança de sangue. Uma aliança que foi selada por um Deus vitorioso. Por Deus só tem uma palavra. Por um Deus que é o Deus de ontem, o Deus de hoje e será eternamente. Irmãos, é dessa aliança que nós vamos falar agora. A aliança, a nova aliança, a aliança de sangue de Jesus Cristo, Senhor da profunda nova. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé agora, por favor? Com a sua espada. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Eu acho que todos entenderam, vamos falar hoje, aliança. Quem entendeu, levanta a mão assim. A pregação não começou ainda não, nós estamos só servindo a sobremesa. O jantar vai agora. Sabe a gente aí, ó. Antes da civil para servir o jantar. Amém? Irmãos, pode adiantar o tempo aqui? Pode começar agora, irmão? Pode botar o louvor agora? Não tá lendo não. Hein? Não tá lendo não. Mas vai descer. Vamos dizer, glória a Deus. Você tem aqui na... Aleluia. Você vai cantar com a aliança aqui, você... Glória a Deus. Você toca, deixa eu ver no jeito. Abra sua Bíblia de Jeremias. Amém? Não existe coincidência, tem Jesus e Deus. O mesmo livro que o pastor abriu o culto aqui, né, pastor? E não tinham combinado nada antes, não, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Jeremias 31, capítulo 31, verso 31, amém? Glória a Deus. Até o 34. Glória a Deus. Acharam, irmãos? Amém?
dias vem, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os havia desposado. Diz o Senhor, porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, e eu serei seu Deus, eles serão meu povo. Diga assim: eu sou o povo de Deus. Sou o povo de Deus. Amém. Poder sentar, meu irmão. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nossos técnicos de som estão colocando ali um louvor. É uma canção inteira. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nova aliança entre nós e Deus. Nós cantamos isso tão gostoso. Eu sei que quando tu toca assim na igreja, essa igreja parece que vai no céu, volta para a terra, maravilha, Senhor. Mas você tem que saber o significado disso para que você volte a operar em sua vida. Porque isso não adianta. Aí você está vivendo fora da bênção, não consegue aquilo que você quer, que você não está adorando a Deus. Amém? Olha bem, o pacto da nova aliança foi sendo assinado com sangue, o sangue do Cordeiro inocente. Foi declarado em Mateus 26, 28, quando ele falou: porque este é meu sangue, o sangue da nova aliança. Quem falou foi Jesus, derramado em favor de muitos para a remissão dos nossos pecados. Diga assim: meus pecados já foram remidos. Amém. Esta aliança com Deus foi profetizada 600 anos mais ou menos antes de Cristo nascer. Isto é, no tempo atual já faz 2.613 anos. Quando ele me tocou para falar de aliança, nós já mostramos essa palavra no ponto certo, nós estamos em Aracaju, vamos estar na cidade para a semana. Deus está me colocando para que eu vá nas igrejas falando sobre essa aliança, porque Ele quer colocar no coração da igreja o sentimento de despertamento da volta de Jesus. Amém, irmão? Porque a necessidade de estar preparado para essa volta gloriosa, a volta de Jesus Cristo. E Ele vem buscar quem? Os adoradores. Diga assim: eu sou adorador. Amém. Olha, irmão, Jeremias falava isso que eu estou falando agora.
Falava isso que o pastor Jorge prega na igreja dela. Fala isso que o pastor Romeu prega aqui. E ele foi repudiado. Proclamar a necessidade de arrependimento, a renovação de fé, com mudança de atitude, irmão. Porque veja, Glória a Deus. crente tem que ter atitude. Verdade, Deus. Você acredita, irmão, que Deus, Ele não fala que vai fazer um milagre na sua vida assim de graça, não. A Bíblia fala que Ele fala assim: esforça-te que eu te ajudo. Glória a Deus. Eu fui criado dizendo que eu tinha atravessado o rio me carregando num colo, mas não existe na vida disso não. Ele só te ajuda. Ele faz o impossível. Ele não vai estudar no seu lugar. Ele não vai para o concurso profissionalizante. Ele não vai presentear suas coisas com flores nem com bombom. Ele não vai comprar perfume lá para a irmã ficar perfumada. Ele não vai botar uma câmera decente no seu corpo para você procurar um emprego. Ele não vai estar aberto com você para você aprender a pregar. Ele não vai se ajoelhar com você, jejuar com você, orar com você, em nome de fazer seu pastor a igreja. Ele vai fazer o impossível, o milagre na sua vida. Porque se a sua bênção chegar do outro lado ali no trem, você puder se arrastar, você vai se arrastar até lá. Lá você anda. Diga amém. Se você não puder andar, Deus vai fazer o milagre, você andar até lá. É impossível. Mas você vai se esforçar. Eu vou me arrastando. Eu vou me arrastando. Eu vou me arrastando. No caminho Deus se levanta. Sabe por quê, meu irmão? Porque Ele quer que você se esforce. O mover de Deus é de acordo com o seu movimento. É como mover para as águas. Se você não se movimentar, Deus não se movimenta na sua vida. Você tem que ter atitude, como você teve de mandar o currículo, se preparar para passar no concurso. Agora você está passando no concurso. Por quê? Você se preparou para isso. Eu vou fazer o possível para botar calma e trazer na sua mente as questões. Então você vai passar. Amém? Então você tem que ter atitude. O pastor reclama que a igreja é meio vazia. Um pastor que não jejua, não ora, não demonstra amor pelas ovelhas. Jesus não vai ser para evangelizar ninguém, para conversar com as ovelhas. Ele vai fazer o impossível. Glória a Deus. Né? Moisés era gato. Ele botou a para falar com ele. Então o que acontece, irmão? Você se movimenta, que Deus se movimenta de acordo com o seu movimento. Se você para, a bênção para. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a bênção lhe acompanha. Se você está parado, você vai ficar ali e ali. Vou observar o céu, mas aqui na terra não vai descobrir a palavra na sua vida que diz que você comeria do melhor da terra. Fala assim, se movimente, irmão. Fala assim, irmão, se movimente, irmão. Amém, irmão? Então isso aí, o Jeremias, entendeu? Ele foi repudiado, porque ele pregava essa atitude de mudança, que os irmãos deixassem de ficar durante Deus, deixassem de se tornar evasivos, deixassem de se tornar bebidas, deixassem de coisas que os judeus não faziam, passaram a fazer. Então ele falava desse arrependimento e o povo repudiava ele. Irmãos, olha esse canal do surdo. O senhor pediu para Deus cuidar da surdez de irmãos e chega em casa e fala assim: a pregação não entendi nada. O irmão não falou coisa com coisa. Não, o irmão falou assim, que Deus falou. O irmão estava surdo. Qual foi Deus que curou a surdez? Ninguém vai falar isso, amém? Muitos líderes evangélicos são repudiados. Também está pregando isso no dia de hoje, porque Deus está levantando a igreja para a sua volta, e tem irmãos que estão insistindo em querer fazer a sua própria vontade. O pastor não pode gritar, o irmão ele pode processar o pastor. Tudo agora está processo. O pastor aconselha e fica quieto, sabe por quê? Porque a bênção, assim como a maldição, é individual. Se você não quer, acabou. Não, pastor, não quer obediência. Obediência gera bênção, desobediência gera o quê? Maldição. E você aqui são adoradores. Mas eu estou contente que, embora em outras igrejas, algumas igrejas, esteja acontecendo isso, de repudiar a liderança, repudiar o pregador que não está pregando receba, 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 aqui não acontece isso. Nós não somos uma bênção, né? Eu sei que todos aqui querem subir para a igreja. Todos aqui querem ser abençoados. Eu estou aqui pregando com uma legião de adoradores. Aleluia!
estamos convictos e cientes da responsabilidade que temos com Cristo de preservarmos a nossa coroa. Entendemos? Os judeus, naquela época, o povo de Cristo, o povo de Israel, porque você é Israel de Deus hoje, amém? Eles foram derrotados pelo exército da Babilônia por causa da desobediência. Deus permitiu que o mal atacasse ele. Então, muitas vezes, a nossa desobediência faz com que aconteça nas nossas vidas que é estranha. Por que eu fiz isso? O irmão não é culpado, nem a igreja é culpada. Reflita sobre o seu passado, o que você está fazendo. Se conserte a partir de hoje. Muita atitude. Porque toda ação de bondade, toda ação de amor na igreja vai dar uma reação de amor também. Isso tanto na igreja, como na sua vida conjugal, como na vida profissional. Amém? Eu posso dizer que eu tenho 25 anos de casado, mas agora em janeiro, né? Deus lembra? 25 anos, eu tenho 25. Então o que acontece? Se eu não falar para minha esposa que ela é maravilhosa, que eu amo há 25 anos, ela vai ter como dizer que esse negão maravilhoso. Eu não posso me deixar porque ela fala o dia todo isso, porque eu também falo para ela o dia todo isso. Então a ação que eu tenho com a minha esposa deu uma reação para ela me amar. Amém? Eu digo para essa igreja, eu amo essa igreja. Eu sempre falo para vocês, eu sempre demonstro amor por essa igreja. Tudo que eu tenho que fazer de evento, eu trago para cá. Então essa igreja está sempre convidando para vir aqui, porque eu demonstro amor por essa igreja. Mas pela que eu represento, eu demonstro amor por ela. Teve uma supervisora aqui na empresa, há quase 300 quilômetros daqui, me chamaram entre mais de 100 representantes e não resolveu o assunto, porque eu demonstro amor pela empresa e demonstrar amor por mim e respeito. Amém? Então você tem que demonstrar para receber. Demonstrar a Deus que você ama. Adorar para que venha de lá para cá também a sua bênção, irmão. Amém? Agora, pastor, bota o segurança aqui para ninguém botar fora da igreja agora. Irmãos, olha, infelizmente, após palmas, glória a Deus, na verdade o que acontece é um pouco diferente às vezes. Não é o caso dessa igreja, né? Eu creio que não, porque eu não posso adivinhar e a vida de cada um compete responder a Deus que faz isso aqui durante o dia a dia. Quem acompanha você é você mesmo. É você que sabe o que você faz. Então você já sabe se eu voltar hoje, você fica ou fica. Se você fica ou não. Como você pode? Você tem certeza que você fez agora há pouco está errado. Então se arrependa logo agora, ele pode vir agora. Combater essa vida. Amém? Então, irmãos, olha, nós estamos tentando adaptar o Evangelho às nossas vidas. Tem vários ministérios fazendo isso, adaptando. Não, cada nossa igreja guardando lá. Nós aqui pregamos Jesus Cristo, ele batiza, ele cura, quadrangular, Deus quadrangular, salva, em breve. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quadrangular, Jesus Cristo, repita, batiza, salva, amém. Existe às vezes menos, até para a nossa igreja, às vezes, talvez, povo aqui é uma bênção, né? A igreja que se arrebatar lá vai todo mundo. Mas veja bem, mas tem irmão que está tentando reescrever a Bíblia. Como assim? Temos 4 evangelhos. Aí o cidadão bota o evangelho do irmão Vanderlei. Eu posso fazer isso? Né, Deus? Eu dou um jeitinho aqui, Deus, porque você sabe. Todo mundo faz. O evangelho do pastor Valnei, na minha igreja pode fazer isso ou não pode fazer aquilo. Aí ele vai para o pastor do evangelho lá também. Então o que acontece? Ficam adaptando, botando o evangelho na Bíblia, não existe. Gente, olha, na quadrangular, nesses 4 20 anos que eu tenho, eu aprendi o seguinte: você não pode mudar nem um tio, nem uma vírgula que está escrito na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. O que acontece? A criatura está querendo fazer o Criador se adaptar a ela. Mas para assim, isso não me pertence. Deus me livre, né? Vamos aqui.
E no passado, os judeus fizeram os surdos e cegos para a palavra de Deus. Atualmente, muitos de nós estamos assim, como quer voltar para a Babilônia, voltar para andar para trás, ou nem sequer sair de lá. Mas nessa igreja não é assim não. Diga assim, comigo não, Satanás. Babilônia nunca mais. Amém. Então toma atitude para ir lá na sua. Você está fazendo universidade, na universidade já? Não vai chegar lá. Lá onde você está estudando, o pessoal pode dizer assim, rapaz, aquele malhadinho ali é diferente, A outra fala assim, ele é adorador de Deus, ele é adorador porque ele é assim. Glória a Deus. Faz diferença para mim, viu? Estamos iniciando a renovação da aliança de sangue derramado na cruz do Calvário. Sabe por quê, irmão? Garantindo a nossa salvação. Estamos afirmando assim a derrota de Satanás, a derrota da Babilônia. Por Cristo, comigo não, Satanás, Babilônia nunca mais. Essa aliança de sangue, porque senão todo aquele sacrifício lá na cruz foi em vão. Imagine o meu irmão, o pastor Jorge aqui, cadê a filha dele? Cadê ela? Está no som? Está lá. Veja bem, pelo que eu vejo o testemunho dela, no trabalho na rua, lá no Face dela, aqui na igreja, ela até gosta, pastor Jorge. Se dedica ao evangelho, está estudando, logo está se formando aí, tem uma da doutora aqui na igreja, já vai terminar a faculdade. Então, se fosse ao contrário, o Jorge ia dizer assim, olhar para mim, Vanderlei, tanto sacrifício sofrido para essa menina, até agora nada, não deslancha na vida. E Jorge é um homem que nem eu, pecador que nem eu. Imagine Deus, sacrificou na cruz, e você me dê, nada de falar assim, te adoro, Jesus, te adoro, Jesus. Pense nisso. Olha, Paulo escreveu nas cartas Romanos, capítulo 3, verso 23. Ele falou assim: porque todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus. Lá em 3 de 4 ele fala: sendo justificado gratuitamente pela graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Amém? Mas Cristo é a sua salvação, aleluia. Embora nós tenhamos às vezes nesse mundo muitos que vêm adorar, estão pedindo até pouco, negligenciando a palavra de Deus, tentando fazer ali um quinto evangelho, né? Para adaptar a dele. Não. Aí o pastor fala assim: Mariazinha, eu te vi ali na Praça Atlântica, passei lá 11h30 da noite, escrevendo, ia para a vigília, e você numa situação. Ela fala assim: meu pastor, mas eu escrevi na minha Bíblia, disse que pode. Que Bíblia é essa? Não, eu botei o evangelho para minha namorada, ele está ficando. Aí você vai ficar com Satanás lá no inferno, não sei se você quer, porque na minha Bíblia não tem difícil. Glória a Jesus. Glórias a Jesus. Aleluia. Deus. Contudo, meu irmão, com tudo isso, Deus não desiste da gente. Não desistiu de mim. Eu desisti de Jesus na minha juventude. Não acusei ninguém de fazer isso. Até hoje eu pago o preço. Até hoje eu pago o preço. Porque tudo que você planta tem colher, não tem jeito. Então, meu irmão, vocês não desistem de nós. Porque a sua misericórdia, Deus ofereceu o seu Filho unigênito em sacrifício de cruz. Porque diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que ele crê não pereça, mas tenha a vida, Fala assim: eu tenho direito à vida eterna. Ali na cruz, um sacrifício único, o inocente morreu por nós, selando com o nosso fiador. Jesus foi nosso fiador, é nosso fiador. Meu irmão, se alguém for comprar nossa loja, tudo aqui é planeta, né? Lá na planeta, não vai comprar não.
fiador. Aí chama irmã Graça para ser a fiadora. Você é fiadora. Só vai ser fiador de alguém? Quem não pagar, quem vai pagar? Se não pagar, quem vai pagar? A senhora. E quando você a Bíblia condena você ser fiador de alguém. Pode procurar, está escrito, né? Profeta, mas o irmão tem que ser fiador de alguém. Mas ele fosse o fiador, quer dizer, se você não adorar a Cristo, não garante a salvação, você está negligenciando o seu fiador, está desonrando o sacrifício na cruz. Então, meu irmão, ele sofreu, ele foi humilhado, vamos aprender aqui sobre o sacrifício de Cristo. Mas ele diz o seguinte: em desespero, o pai virou o rosto quando olhava para o seu filho, o sofrimento que ele estava ali. Vendo as carnes partidas, inchadas ali, cortadas. Olha, Jesus ele tinha ali, meu irmão, se você contar quanta região tem uma disposição, dá disposição. É igual quando tem uma emergência no povo, vai fazer um treinamento, a gente coloca logo o quê? O corpo de bombeiro ali em ação, para qualquer coisa que tem emergência. O corpo de bombeiro do céu estava ali dizendo, eles não falaram assim, não quero dizendo. Aí acabava com tudo na hora. Acabava com aquele exército, acabava com tudo na hora. Mas ele não, ele falou assim: eu amo esse povo. Aquele povo da boca não vai me negligenciar. Aquele povo da boca vai me adorar. Aquele povo da boca vai obedecer a escritura. Aquele povo vai amar a minha palavra. Aquele povo vai amar o sacrifício. Aleluia! Aleluia! Na visão dele, deve ter visto o pai. Ele procurou socorro. Porque quando a filha de Jó, quando era pequena, eu imagino quando ela nasceu, que o resto ficava se olhando, procurando o pai e a mãe. Ele procurou o pai. E ele gritou: Eloí, Eloí, lama sabachthani. Eloí, Eloí, lama sabachthani. Pai, meu pai, por que me abandonaste? Por amor à igreja, Jesus. Até aqui estão querendo mudar o evangelho, dizendo: eu posso fazer, posso, não posso. E por enquanto ele é ser fiador. Por enquanto, naquele dia vai ser juiz. Aí, ó, esquece. Ele vai rasgar a canal para a história. Acabou. E selando a aliança com sangue, muita dor, com sofrimento e humilhação, ele deu o último suspiro e disse: Pai, Pai, meu Pai, com tua mão eu entrego o meu espírito. Neste momento rasgou-se o véu. O véu, irmão, ele tinha de 30 a 40 centímetros de largura, trançava a mão, porque não tinha a indústria que tem hoje. Ele parecia um aço. A pele era para proteger mesmo, para ninguém entrar. O véu rasgou-se ao meio, para que hoje eu tivesse que ressaltar meu sonho para você. Se você pudesse estar aqui na igreja glorificando a Deus, se você pudesse botar a sua Bíblia, levanta a sua Bíblia, mata a sua Bíblia. Para ele pegar essa Bíblia aí, ó, e sair pela graça de Deus, porque jovem tem que pregar para jovem. Se eu pregar com um jovem, ele vai dizer assim: você vai falar, é assim que vai falar? Eu não sei fazer o prova, bater a mão, fazer assim, não tem essas coisas. Aí você vai pegar, peraí, não vai. Como é que vamos falar disso aqui? Entendeu? Então, o véu rasgou-se para isso. Olha que graça, irmã, pudesse que as pessoas, do nível que ela está lá, tá? E na saúde, conversa com as pessoas, vão lá. Para que o pastor conversasse com a sua igreja. O véu rasgou para isso. Nesse instante, meu irmão, a terra tremeu. Quando o terremoto só começou a rachar a sepultura, os santos de Cristo começaram a ressuscitar para glorificar Jesus agora. Mas mesmo assim, o demônio falava: Jesus Cristo está morto. Aí estava arrasado. Meu irmão, disse ao terceiro dia: Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, selando nossa salvação, selando a derrota de Satanás, garantindo esta coroa que está na sua cabeça, meu esposo. Garantindo essa coroa que está na sua cabeça, tá? Sua cabeça, família. Na sua
Amém? Glória a Deus. Você hoje renovou a sua aliança com Cristo. Você sabe que hoje é renovado. Amém? Conserve, segure sua coroa. Rasgue essa Bíblia, esse livro que está lá que você quer escrever. Rasga. Mantenha só isso aqui, que é a palavra de Deus. Jovem, tem dúvida, procura seu líder, procura seu pastor para conversar. Jovem, procura sua pastora. Vamos conversar, vamos nos amar. Não vamos deixar esse sacrifício na cruz que rasgou o véu do templo se tornar em vão. Não vamos deixar você ter medo de gritar para a morte, que para Satanás falar assim, quando for para Satanás, onde está a sua vitória? Satanás, onde está a sua espada? Que você tem a espada de fogo. Aleluia! Salve para Jesus, irmão! Eu vim agora de coração, com muito amor, agradecer aqui dentro dessa igreja o convite para que eu viesse assumir aqui no altar essa postura de pregador. Agradeço a confiança que tiveram em mim me convidar. Agradeço a igreja pela atenção que deram. Porque graças a Deus nessa igreja não vi ninguém que estava do celular na igreja, isso é uma bênção. Não vi ninguém conversando lá nos fundos, que bem. Pastor, sua igreja é uma bênção. Eu não vi mesmo. Se tivesse bicho, eu mandava desligar. Manda ou não manda, irmão? Vamos fazer antes com mandar desligar, então. Quando passar vergonha, né? Quando conversa, eu falo o quê, irmãozinho? Quando parar de conversar, né? E quando o pastor me convida aqui, ele está me entendendo se é da igreja. Eu vou passar a igreja para ele agora, ele quer ter que estar comigo. Então o que eu fizer aqui, eu assumo, perante Deus. Só agradeço a compreensão da igreja. Ainda mais eu agradeço, eu estou vendo agora já as bênçãos descendo sobre a igreja. Eu já estou vendo aqui que testemunho de bênção. Eu vou pegar aqui agora a Deus, aleluia. Deus abençoe a juventude da igreja da Bomba. Eu acompanho vocês aqui pelo Face. Eu vejo como essa juventude trabalha. Vocês são o futuro da igreja. Se fortaleçam para que amanhã seja uma igreja forte para abençoe também os outros irmãos, porque aconselho os jovens, tenham compreensão. Ajude, todos nós também somos jovens, amém? Agradeço a liderança, agradeço as orações dos irmãos. E principalmente eu peço a Deus que abençoe a cada um que está aqui. Glória a Deus. Vamos para Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Irmãos, me entregaram a não casar de responsabilidade aqui. Olha, você tem que estar preparado, irmão. Quando eu me converti, meu pastor, a esposa bem pastor agora, viu, pastor? Ele dizia para a juventude assim: se prepare, porque no culto da juventude eu faço assim, o Deus vai apontar, cair e vai pregar. Amém? Amém. Então o pastor aqui, culto da juventude, em vez de programar pregador, ele já vai fazer assim, rolar o dedo da Espírito Santo, pronto, é você vai pregar. Tem que estar preparado para não passar vergonha. Então nós temos que estar preparados, porque a vida não está. O pastor me convidou agora, me ordenou, né, que orar pelos irmãos agora. Me estabeleça sobre suas vidas, amém? É muito responsabilidade isso. Abre a mão, agora sim, vamos adorar a Deus. Abre a mão para receber. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai, eu vos pedir agora, Senhor, uma bênção para essa legião de adoradores. A legião de pessoas que estão aqui adorando ao Senhor já quase 2 horas. Senhor Deus, derrama agora bênção de cura. Agora eu peço cura, não só espiritual, eu peço cura das enfermidades. Eu estou agora clamando, meu Deus, se cure todas as doenças que tenho. Pode ser, meu Deus, de um fio do cabelo a sola do pé. Qualquer enfermidade agora está reprimida em nome de Jesus. Eu estou também agora, meu Deus, pedindo a bênção profissional. Abre as portas de emprego agora, Senhor Deus, nesses adoradores. Esse imperativo ficar comandado olhando a voz. Eu quero ver testemunhos, Deus, da minha empresa. Eu quero ver testemunhos aqui, de gente que se manda apertando o primeiro salário. Abençoa os casamentos, meu Deus.
Esse povo está com Senhor, aleluia. E por isso, Filho amado, por todos nós te louvamos e te agradecemos. Amém? Pela Deus, vou convidar o pastor Rosário para orar pelas ofertas, pelos dízimos. Amém? E orar pelos pedidos que está nesta arte. Amém? Só faça oração no nome. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a nossa. Paz seja com todos. Amém? Seja bem disposto ali a ofertar para o Senhor, seu dízimo, sua oferta. Você não veio pronto. Você não sabe, sua mão pessoal. Você não sabe, é a bênção do Senhor. E no próximo ano de Senhor, eu para trazer para o Deus. Amém? Aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Deus, em nome de Jesus, neste momento que estamos aqui na tua casa, nessa casa de oração, nesse lugar santo, na tua presença, queremos te apresentar este povo, de tuas irmãs, os dízimos dessa oferta. E como está escrito na tua palavra, que o Senhor abre a janela do céu e derrama a bênção sem medida sobre o seu povo. Deus, em nome de Jesus, te apresentando o nosso dízimo e nossa oferta. E pode isso, confie uma bênção sobre a nossa vida, sobre o nosso lar. Deus, em nome de Jesus, visita a dispensa de cada um aqui presente. E vem aqui nesse espaço. E aqui, meu Deus, que ele não tem, como Deus prometeu, por todas as coisas, ele te providência para que ele possa crescer. Deus, em nome de Jesus, aos que te pediram emprego, abre a porta do emprego. Deus, em nome de Jesus, aos que estão te clamando, Senhor, por uma voz, algo especial, que te apresentou, e só o Senhor sabe o que é. Honra esse pedido e abençoa o céu. Deus, em nome de Jesus, guarda a tua igreja em tuas mãos. Repreende o devorador, o portador, o ligador. Deus, em nome de Jesus, por obediência a tua palavra, repreenda o devorador, o portador, na vida dos amados irmãos. Deus, em nome de Jesus, abençoa todos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Antes de fazer essa oferta, vamos orar pelos pedidos também. Foram colocados aqui na arca. Estão em suas mãos em direção à arca. Aleluia. Santo Deus, Deus de livre, Deus de misericordioso, Deus que abre porta onde não tem porta, Deus que tudo vê. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos, Deus, essa arte que aqui se faz presente no lugar. Nela, Senhor, tem muitos e muitos pedidos, que só o Senhor sabe, e aquele que colocou o pedido sabe. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tu és poderoso, tu és um Deus que realiza sonhos. Deus, em nome de Jesus, cremos, Deus, que muitos e muitos pedidos, só o Senhor pode realizar. Só o Senhor pode realizar. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Realiza os sonhos, os pedidos colocados nessa arte. Pois foram colocados com fé no Senhor. Porque temos um Deus que supre todas as coisas. Deus, em nome de Jesus. Te pedimos com fé no Senhor. Já te agradecemos pelas bênçãos derramadas sobre nossas vidas, pelos pedidos já realizados pela fé. Cremos nisso, em nome de Jesus. Agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Não todos devem ser profissional da prosperidade, não é? Você não vai trabalhar também, não é ser profissional da prosperidade, não é?
Eu penso que o Senhor ama os jovens.